tempestade, e eu juro que me tornarei monge. Boa noite. O ano é 1505 e um jovem chamado Martinho Lutero formou-se em ciência e doutor em filosofia pela Universidade de Erfurt, a mais famosa da Alemanha. Imagina só, né? Seu pai queria que ele fosse advogado. Contudo, enquanto Lutero gastava seu tempo com filosofia, com ciência, com física na universidade, seu coração gritava que antes de qualquer coisa na vida, ele tinha que estar seguro da sua salvação. Lutero tremia de medo só de pensar no castigo e no ódio de Deus contra o pecado. E seu coração acusava-no que ele ainda não era salvo. Lutero tinha medo de morrer. Os monges e teólogos medievais ensinavam a necessidade do homem de fazer obras meritórias para conseguir o perdão de Deus. As muitas obras de Lutero, porém, não aplacavam sua consciência. Ele se sentia cada vez mais ímpio e pecador, o que deixava profundamente deprimido. Padre, lembrei-me de mais um pecado. Novamente, irmão Martinho. Sim, padre. Lembrei-me que tive um mau pensamento pela manhã. Você sabe que a chibata é útil para purificar
os pecados. Então, se você quer ser purificado, se quer ser perdoado, acrescenta 10 chibatadas aos seus afazeres do dia de hoje. Sim, padre. Tão somente absolve-me. Ego absolvo em nome de Patre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Irmão Nicolau, irmão Lucas, ajudem o Frei Martinho. Infelizmente ele se excedeu mais uma vez. Irmãos, peço que presteis atenção às minhas palavras. O honorário vigário-geral de nossa ordem, o Dr. João Staupitz, está chegando. Peço que o recebeis com as mais altas honras. Quem é aquele homem de olhar tão abatido? Aquele é o Frei Martinho. Ele é muito preocupado com seu destino eterno. A sua alma nunca está em paz. Ele se confessa tantas e tantas vezes que somos forçados a mandá-lo de volta à sua cela. Eu gostaria de conversar com ele. Frei Martinho, por favor. Frei Martinho, por favor. Esse é o doutor. Naqueles dias, por várias e várias vezes, Staupitz e Lutero conversavam. Eles conversavam até Staupitz ganhar a simpatia e a confiança do monge angustiado. Mas é em vão que faço promessas a Deus. O pecado é sempre mais forte. Ah, meu amigo, eu já jurei mais de 1000 vezes ao nosso santo Deus que eu viveria de forma santa. Mas eu não tenho conseguido cumprir jamais. Agora, eu não quero mais jurar, porque eu sei que eu não conseguiria cumprir. E eu consegui finalmente entender que se Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, não me conceder a sua graça, as minhas obras de justiça não me farão permanecer na presença de Deus. Eu tenho medo do castigo de Deus.
Quando o dia do juízo final chegar, quem poderá se considerar justo? Por que te atormentas com todas essas especulações e esses pensamentos aflitos? Olha para as chagas de Cristo, o sangue dele vertido na cruz. É aí que a graça de Deus reside. Ao invés de te martirizares com tantas especulações e dúvidas, confia em Deus, na justiça de sua vida, na expiação da morte dele, do nosso santo Deus. E só então você poderá ouvir quando ele diz: tu és a minha ovelha, ouça a minha voz, e ninguém o tirará de minhas mãos. Mas como eu posso me considerar verdadeiramente santo? É necessário que primeiro eu mude, para que assim ele me aceite. Se queres santidade, pare com esses sacrifícios e torturas. Ames a quem te amou primeiro. Para que ames a santidade, é preciso que primeiro ames a Deus. Ah, o meu pecado, meu pecado, meu pecado, meu pecado. Frei Martinho, meu amigo, porque és um pecador real, que o teu Salvador também é real. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele morreu pelos piores pecadores, por aqueles que têm blasfemado e cometido imoralidade. Quando Deus entregou o seu Filho por nós, não foi por pouca coisa. Lutero escutou e não se cansou de escutar. As consolações de Staupitz encheram seu coração e lhe deram uma nova luz. Porém, chegou o dia que Staupitz teve que partir. Frei Martinho, meu amigo, quero lhe deixar um último conselho, pois estou de saída deste monastério. Escrituras sagradas seja a vossa ocupação favorita. Irmãos, jamais um conselho foi seguido com tanto vigor. Lutero passou a estudar profundamente a Bíblia. E no ano de 1515, quando era professor da Epístola aos Romanos, descobriu o significado de Romanos 1:17, que dizia: o justo viverá pela fé. Lutero entendeu então que a salvação não vinha por meio de obras, nem de penitências, mas sim pela fé no Filho de Deus. Nessa época, ele pronunciou um sermão revolucionário. Eu vejo que o diabo ataca sem cessar este artigo fundamental por meio de seus doutores, e que não pode desistir nem descansar a este respeito. Pois bem, eu, o doutor Martinho Lutero, indigno evangelista de nosso Senhor Jesus Cristo, confesso este artigo: o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E declaro que o imperador dos romanos e o dos turcos, o imperador dos tártaros e o dos persas, o papa, os cardeais, bispos, frades, freiras, reis, príncipes, senhores, todo mundo e todos os diabos devem deixar de pé o dito artigo e permitir que permaneça para sempre. Que se quiserem combater esta verdade, atrairão sobre si as chamas do inferno. Este é o verdadeiro e santo Evangelho. E esta é a minha declaração, a declaração do Dr. Lutero, segundo as luzes do Espírito Santo. Não há mais ninguém que morreu pelos nossos pecados, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sendo Ele o único que tira os pecados, é claro que nós mesmos não podemos tirá-los com as nossas obras. Porém, as boas obras procedem da redenção como o fruto que sai da árvore. Eis aqui a nossa doutrina. Eis aqui o que o Espírito Santo ensina com toda a santa cristandade.
nós conservaremos essa verdade em nome de Deus. Amém. Irmãos, em 1517, chegou à Alemanha o dominicano João Tetzel. Quem era esse homem? Ele era responsável pela venda de indulgências naquela região. As indulgências eram papéis que davam ao comprador o direito de ter seus pecados perdoados. Um dos propósitos principais desses documentos mentirosos era arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. As indulgências são a dádiva mais sublime e preciosa de Deus.
Esta cruz tem tanta eficácia quanto a própria cruz de Cristo. Vinde, e vos darei mais do que ousas imaginar. Darei cartas que perdoarão pecados que ainda hão de cometer. Eu não trocaria os meus privilégios com os de São Pedro, porque tenho livrado mais almas com as minhas cartas do que os apóstolos com seus... É mentira! Mentiroso! Eu te declaro excomungado. Tu não és merecedor de misericórdia, a menos que gente estúpida, semelhante a bestas, não compreendeis a graça que é ricamente oferecida. Agora que os céus estão abertos, não quereis entrar nele? Quando entrarão então? Com 12 ducados, pode tirar o teu pai do purgatório. És tão ingrato que não queres salvar? No dia do juízo eu serei justificado, porém vós sereis castigados. Eu declaro que ainda que tenhais uma só veste, é obrigado a tirá-la e vendê-la, a fim de obter essa graça. Porque o nosso Deus não é mais Deus. Ele entregou todo o poder ao Papa. Senhor, eu gostaria de comprar uma indulgência para minha mãe que já está falecida. Ah, sim. 8 ducados. Que o Papa te abençoe. Muito obrigado. Senhor, Sim. eu preciso de ajuda também. Eu gostaria de comprar 2 indulgências. Eu pratiquei feitiçaria e que ninguém me escute, mas eu matei um homem. Não tem problema. A feitiçaria são 4 ducados. E homicídios são 8 ducados. Sim. Muito obrigado, senhor. Muito Vai em obrigado. paz, vai em paz. Você de novo por aqui? Dessa vez, eu quero dar uma surra em um concorrente. Uma surra, um grande concorrente, uma grande surra? Sim. Uma grande surra são... Ele vem de especiarias lá da Índia. Ah, com certeza, são 20 ducados. Aqui. Muito obrigado. Padre, eu preciso confessar os meus pecados. Perdão, filho, não entendi. Eu preciso confessar os meus pecados. Pois bem, pode falar. Este mês cometi pecados muito graves. Traí a pessoa que amo, bebi demais e roubei os meus amigos. Meu filho, deves considerar com muita gravidade todos esses pecados. Honra a pessoa que ama, faze companhia a ela. Deixe a bebida, pois por causa dela os homens perdem a razão. E quanto ao seu amigo, não tome para si o que é dos outros. Mas, padre, eu posso continuar nesses pecados. Eu apenas o confesso para cumprir um dever da religião. Meu filho, se tu não te arrependerdes, não posso te absolver. Sim, padre, tu podes. Olha esta indulgência que comprei em Berlim para os pecados que cometi e os que ainda vou cometer. O Senhor tem que me absolver. De modo algum. Já lhe disse, se tu não te arrependerdes, não posso absolver. Sim, padre, tu podes. Se vós não vos arrependerdes, todos perecereis. Guardai-vos de dar ouvidos aos vendedores de indulgências. Vós tendes melhores coisas do que comprar estas licenças que vos vendem a preço tão vil. Irmãos, as palavras de Lutero produziam pouco efeito. Tetzel, sem se alterar, continuava em seu comércio e seus discursos ímpios. Lutero então tomou uma decisão. Corria o ano de 1517, a festa de Todos os Santos, comemorada em 1º de novembro. Era um dia muito importante em Wittenberg, e sobretudo para a igreja ali que estava sendo construída, cheia de relíquias e coisas preciosas. Nesse grande dia, os romeiros vinham em tropel a Wittenberg. Lutero, então, escreveu 95 teses contra a doutrina das indulgências. E no dia 31 de outubro de 1517, ele as fixou na porta daquela igreja, desafiando qualquer teólogo a combatê-las. Era o início da Reforma Protestante.
segunda tese. Aqueles que imaginam estar seguros de sua salvação pelas indulgências irão para com o diabo, com quem assim os assina. Nonagésima quinta tese. Porque é melhor entrar no reino dos céus passando por muitas tribulações do que descansar numa segurança carnal produzida pelas consolações de uma falsa paz.